Olá, sejam bem-vindos! Hoje nós vamos falar sobre o militante do Partido dos Trabalhadores, Rodrigo Grassi Cademartori, conhecido como Rodrigo Pilha, o qual foi preso em 18 de março de 2021 após estender com mais 4 ativistas de esquerda uma faixa na Praça dos Três Poderes com a frase "Bolsonaro genocida". E que convenhamos, se todos que se expressassem dessa forma forem presos, certamente teremos que transformar todos os estádios de futebol do Brasil em penitenciárias. E ainda assim, vai faltar vagas. Dado aquele susto bem típico da polícia brasileira, quando se trata de pessoas mais vulneráveis, todos acabaram liberados no mesmo dia. Porque a Polícia Federal não encontrou motivos para enquadrá-los na Lei de Segurança Nacional. Lei esta que é completamente anacrônica, a qual foi criada durante o regime militar para perseguir os opositores da ditadura, dos quais muitos deles foram torturados e outros sumiram para nunca mais voltar. Como diria a versão de Gilberto Gil sobre a música de Bob Marley, No Woman, No Cry. Mas parece que muita gente tem saudade desse período, além do clã Bolsonaro, pois o ativista do PT, Rodrigo Pilha, segundo o site Fórum, em matéria publicada no dia 30 de abril, foi espancado e torturado no Centro de Detenção Provisória 2 de Brasília, onde ficou 14 dias preso, até ser transferido para o Centro de Progressão Penitenciária, que também fica no Complexo Penitenciário da Papuda. Já no blog Pragmatismo Político, é citado que os agentes penitenciários demonstraram devoção ao presidente Jair Bolsonaro, afirmando que é assim que petista é tratado na cadeia. De acordo com o jornalista Guga Noblat, que teve acesso aos autos do processo, Pilha teria levado chutes na costela, além de tapas e socos. Um dos agentes agressores teria ainda perguntado ao ativista se ele era petista. Em relatório médico, assinado em 23 de março, Pilha se queixava de lesão contusa no membro superior direito e coxa direita. O exame clínico constatou equimose. O diagnóstico que integra o inquérito é semelhante a hematomas e indica a presença de manchas na pele, geralmente provocadas por traumas. Ainda segundo o jornalista, uma fonte confirmou ter visto hematomas no ativista. Segundo o site Metrópolis, Rodrigo Pilha tem algumas pendências com a justiça, como explica Tiago Turbay, do escritório Boaventura Turbay Advogados, que assumiu a defesa de Rodrigo Grassi, o qual já tinha sido condenado por desacato por ter proferido uma ofensa a um policial e também por um delito de trânsito, após ser flagrado dirigindo depois de ter ingerido bebida alcoólica, tendo suas penas então unificadas em 2 anos e 2 meses de detenção. Vamos pensar junto, gente. Se o cara tinha pendências ou não com a lei, se ele era radical em sua militância política, ficam 2 questões. A primeira, será que ele teria essa mesma pena se fosse amigo do rei? Fica a máxima de Maquiavel para a reflexão. Aos amigos, os favores. Aos inimigos, a lei. Mas tudo bem. Penso que se queremos construir um Brasil decente, o que importa verdadeiramente é que todos, eu disse todos, e vou repetir, todos devem estar rigorosamente sob as leis que vigoram em nosso país. Se a lei e o sistema é justo ou injusto, e creio eu que sim, tem muitas coisas erradas em ambos. Então devemos discutir, nos manifestar, nos politizar e dentro do campo democrático, republicano e constitucional, mudarmos as regras do jogo. Certamente todos sabem que as leis são iguais para todos, mas para uns que têm dinheiro e poder, elas, digamos, são mais iguais. Todos iguais, mas uns mais iguais que os outros. Segundo, e esse sim é o mais preocupante, é o fato de Rodrigo Pilha ter sido torturado por sua militância política e postura ideológica. E quero salientar
que nenhum tipo de tortura, seja física ou psicológica, deve jamais ser tolerada ou sequer aceita, principalmente por um agente do Estado. É fundamental que o Estado e seus servidores jamais podem agir como criminosos, como bandidos. Mas, em tempos que se fazem elogios a torturadores, como é o caso do clã Bolsonaro, que tem como ícone o já falecido coronel do Exército Carlos Alberto Brilhante Ustra, um dos maiores torturadores do regime militar brasileiro, e da própria fala de Bolsonaro, que se elegeu afirmando que bandido bom é bandido morto. É natural, então, que servidores da segurança pública, como a Polícia Civil, polícias militares, agentes penitenciários e também das Forças Armadas, os quais são simpatizantes às ideias fascistas do bolsonarismo, usassem da força e do cargo que ocupam para reprimir, torturar e também matar. Pois Rodrigo Pilha foi torturado dentro da Papuda. Mas quantos negros e pobres já morreram por esse Brasil devido à brutalidade e ações desmedidas de forças policiais nas comunidades? Ou alguém vai querer dizer para mim que a polícia e o judiciário aplicam o mesmo rigor e a mesma força quando a ação é em bairros nobres ou com pessoas de poder? É difícil, né? Quando isso acontece, é tão exceção quanto a polícia e o judiciário sendo gentil e benevolente nas comunidades. O caso de Rodrigo Pilha é mais um sinal forte e evidente de que corremos o risco de um Estado autocrático de caráter fascista. Precisamos lembrar que Hitler, Médici, Pinochet, Stalin e tantos outros ditadores nunca mataram nem torturaram ninguém pessoalmente, mas legitimaram o Estado e seus agentes a matar e torturar. Rodrigo Pilha, militante do PT, é o primeiro caso público, mas amanhã pode ser o Fábio do PDT, a Joana do PCdoB, a Flávia da Rede e qualquer outro cidadão e cidadã que seja oposição a este governo. A grande imprensa brasileira foi, se não protagonista, no mínimo foi conivente com a eleição de Bolsonaro. E agora silencia-se diante da tortura de um indivíduo por agentes do Estado. Vamos esperar e ver renascer das cinzas os anos de chumbo? Fazer de conta que nada está acontecendo? Ontem foi Rodrigo Pilha. Amanhã pode ser eu, meu filho, você, sua mãe, seu pai, que podem ser torturados e não duvide, quem sabe sumirem. Assim como a Covid, que já matou 400 mil brasileiros e brasileiras, fruto principalmente do governo federal, mas também de muitos governos estaduais e municipais, onde a vida vem depois do lucro dos grandes empresários e patrocinadores partidários. E muitos nem se importam, fazendo de conta que não é com eles. É incrível, mas enquanto não arde na nossa própria pele, parece que nada é perigoso. Nos sentimos intocáveis, mas acredite, não somos. Finalizo com a frase de Martin Luther King: o que me preocupa não é o grito dos maus, mas sim o silêncio dos bons. Tchau, tchau. Muito obrigado.